Então, vamos lá. Então, eu resolvi trazer para vocês hoje uma forma bem bacana de talvez vocês identificarem aí na casa de vocês, né, no ambiente que vocês estão inseridos a maior parte do tempo, sendo na casa ou na empresa, algumas coisas bem interessantes para que vocês possam verificar se vocês estão conectadas, né? Se vocês estão conectados à essência de vocês, se vocês estão conectados e se o ambiente está mostrando algum conflito, né? Que esteja passando por dentro da gente, porque às vezes a gente faz as coisas no automático e é o inconsciente da gente que está agindo ali. Então, até na arrumação de alguma coisa ou na desarrumação de alguma coisa, aquilo ali demonstra o que a gente passa no nosso mundo interno, né? A gente vê que a linguagem também é muito assim. E depois que eu estudei o Feng Shui, eu me apaixonei perdidamente, porque é muito maravilhoso tudo que a gente vai vendo lá. Então, o Feng Shui, eu não sei, para quem nunca ouviu falar, né, é uma arte milenar chinesa, ela é uma filosofia chinesa, onde ela tem como prioridade construir as coisas com sabedoria, construir as coisas com harmonia e com prosperidade. Então, o chinês, ele tem muito isso da prosperidade interligado neles. Então, tudo que ancora a prosperidade, eu estou de vermelho, não é à toa, porque o vermelho, ele ancora a prosperidade, né? O vermelho, o laranja, o amarelo, o dourado, ele traz na construção das coisas, né? Só de falar nesse tema, eu já fico radiante, porque eu realmente gosto muito. Então, o que os chineses, eles trazem dentro do Feng Shui, para vocês começarem a entender? Ele diz que a primeira lei, a primeira coisa que a gente tem que se ligar é no princípio do vácuo. Vocês já ouviram falar no princípio do vácuo? Esses dias eu ouvi até uma pessoa muito importante na Rede Globo falando do princípio do vácuo. Eu fiquei assim, que coisa boa! Que foi a Ana Maria Braga, ela falou do princípio do... O que é o princípio do vácuo, né? Então, tudo aquilo que a gente acumula, que a gente tem dentro de casa e que a gente vai guardando e que a gente vai alimentando ali, né? A gente já não usa mais, mas que a gente vai guardando aquilo ali, aquilo vai acumulando, sendo um acúmulo, e vai impedindo de que coisas novas cheguem a gente. Né? Então, os verdadeiros acumuladores não são acumuladores só de coisas, são acumuladores também de rancor, de energias e de pensamentos e de coisas que cometam ele para um fechamento de ciclo, para uma coisa que fixe a ideia dele de que aquilo ali é o real, de que aquilo ali é o verdadeiro e de que aquilo ali não vai mudar. Né? Então, tudo que a gente guarda de antigo, que a gente não usa mais, ancora na gente também o que a gente guarda internamente na gente. E quando a gente libera esse espaço, quando a gente doa aquela roupa antiga que a gente fala assim, não, eu vou usar aqui, em algum momento eu vou emagrecer e vou usar. Não, em algum momento eu vou engordar mais um pouquinho e ela vai caber de novo. Não vai acontecer. A gente se desfaz ali e a gente abre espaço para que o novo chegue também. E a mesma coisa a gente faz com os nossos sentimentos. Tudo que a gente libera de emoção, que já não nos compete, já não nos acrescenta mais, a gente abre espaço para que o novo também chegue. Então, esse é o do vácuo. Esses dias eu estava... Tá boa a conexão para vocês? Tá direitinho? Esses dias eu estava fazendo uma limpa no meu WhatsApp e vi alguns grupos que já não... A gente já não conversava tanto, o objetivo do grupo, ele tinha mudado, né? E aí já não tinha mais aquela conversa de antes, aquela conversa de sempre. E aí eu falei assim, não, gente, peraí, deixa eu falar uma coisa. Assim como os CNPJs são criados para uma empresa tal, os grupos também são criados com um princípio. Então, deixa eu fazer aqui o meu princípio do vácuo, porque eu vou tirar o grupo que já não está mais condizendo com aquilo ali, né? Já não está mais tendo a funcionalidade dele. Para quê? Para que a gente possa abrir possibilidades, inclusive, para essas pessoas que estão nesse mesmo grupo, com outras coisas, trazerem coisas novas, né? Isso é muito importante, muito importante. A gente faz aquela verdadeira reciclagem, isso é muito legal.
tá? Então, o Feng Shui, ele traz muita coisa disso, né? Do novo, do próspero. E o que o Feng Shui diz que ancora a prosperidade na casa da gente, na vida da gente? Ele tem alguns segredinhos, algumas coisinhas que fazem essa ancoragem. Mas antes de chegar nessa ancoragem, eu vou trazer para vocês o que é a vitalidade da casa. Assim como a gente tem uma vitalidade, esse ar que a gente respira deixa a gente vivo, e a gente toma um banho, se sente mais vivo, e a gente vai no sol, se sente mais vivo, a gente sai, a gente passeia, a gente faz uma atividade física, a gente come uma coisa maravilhosa e a gente se sente mais vivo. A casa da gente também tem uma vitalidade. E essa vitalidade da casa da gente, ela é trazida pelo Qi. Qi, C-H-I. O Qi, ele é trazido, ele entra na casa da gente pela porta da frente. Então, todas as vezes que vocês abrirem a porta da casa de vocês, e é importante que elas fiquem abertas um pouquinho durante o dia, você vai permitir que esse Qi entre, que essa vitalidade entre, tá? E quando essa vitalidade entra e encontra um ambiente harmônico, ela se multiplica. E é maravilhoso. Tem algumas coisas que também fazem ela não entrar, tá? O que faz o Qi não entrar? Uma porta quebrada, uma fechadura trancada. Ó, a Dorothy tá pedindo aqui de novo. Peraí, deixa eu aceitar ela, vamos ver se vai dar. Mas eu vou continuar falando então. Uma fechadura emperrada, isso quer dizer muito sobre a nossa vida. Uma porta que abre facilmente quer dizer que o Qi entra facilmente, a vitalidade entra facilmente. Então, se a gente também tem uma porta que abre facilmente, quando a gente vai para o nosso mundo externo, as portas também se abrem facilmente na nossa vida, né? E quando a gente tem plantas que ancoram a beleza do lugar, o Qi, ele se apetece por aquilo, ele se agrada por aquilo e ele entra nessa vitalidade da nossa casa. Agora, se de repente o Qi entra pela porta da frente e encontra ali uma mesa grande, um sofá, um aparador, impedindo ele de entrar, ele, opa, dá para trás. E a mesma coisa acontece quando, por exemplo, aqui em casa, por exemplo, a campainha, ela fica completamente escondida. E aí eu fico de cá pensando, né? Depois que eu fiz o curso, eu fico de cá pensando, meu Deus, se às vezes os próprios vizinhos ficam, Fernanda, ou então a visita que chega, Fernanda, não acham nem a campainha para tocar, imagine o Qi. Como é que ele vai acertar a minha casa? Aí eu fico pensando nisso o tempo todo. Aí o que eu fiz? Botei um monte de enfeite, botei umas plantas, botei umas coisinhas assim bem para chamar a atenção desse Qi. Então, uma casa com a vitalidade significa uma casa harmoniosa, significa uma casa prazerosa, é uma casa que os moradores gostam de ficar, né? Então, vocês percebem que às vezes o morador, ele chega na casa para dormir apenas, não para relaxar, para passar o dia. Por quê? Né? Vamos observar alguns pontos. Será que a iluminação da casa ela está baixa? Uma iluminação baixa, uma casa mais escurecida, significa também uma casa com baixa vitalidade, né? A gente tem pouca claridade de visão, tem pouca expansão mesmo de visão, poucas ideias, poucas coisas atraentes num ambiente dessa forma. Então, como eu estou também? Como está dentro de mim para que o meu ambiente, inconscientemente, ele seja mais escurecido? Como é que eu estou aqui dentro? Como é que estão as minhas angústias? Como é que estão os meus questionamentos? Como é que está a minha visão de acordo com o que eu estou fazendo na vida, né? Veja-se que, porque isso muitas vezes está bem ligado. Muitas vezes eu estou com essa ausência de clareza, né? Eu estou ali me sentindo mais no vazio, na escuridão, e a minha casa também ela é assim. Então, para casas mais escurecidas, a gente traz uma claridade maior e a gente também vai sendo modificado internamente por esse ambiente. Então, tem um livro que se chama Biologia da Crença. Biologia da Crença.
É um livro maravilhoso que ele diz que o ambiente impacta diretamente as nossas células. É aquela coisa de quando a gente chega no ambiente, a gente se sente muito agradável, e quando a gente chega em outro ambiente, aquele ambiente impacta tanto as nossas células que a gente faz assim, ai meu Deus, vou sair daqui porque aqui não tá dando muito certo não. É a mesma coisa. Então, quando a gente, no nosso mundo interno, a gente começa a transparecer para o mundo externo, todas as nossas mazelas, né, todas as angústias daquele momento, também o mundo externo, quando ele começa a se organizar, ele começa a trazer para o nosso mundo interno um certo equilíbrio. Então, quando o nosso visual é muita bagunça, significa também que o nosso interno está vivendo muita bagunça. Quando a gente passa a organizar o mundo externo, a gente automaticamente ancora a organização do nosso mundo interno. A gente se sente mais potencialmente ativados para reorganizar esse mundo interno da gente. Então, o Xi, ele entra pela porta da frente e se de repente ele encontra uma janela, se ele encontra uma varanda do outro lado, ele vai embora na mesma hora. Ele não circula na casa, ele não traz aquela vitalidade e ele vai embora na mesma hora. E aí o Feng Shui traz pra gente que a gente pode manter esse Qi em casa, para manter essa vitalidade, usando um cristalzinho de chumbo colocado assim na varanda. Fica lindo, porque o sol reflete ali, né? Se tiver uma outra varanda, né, do outro lado, o sol ele reflete e faz aquele arco-íris, e é um potencial de cura muito grande para o ambiente. É muito legal. Então, como o Feng Shui ele traz, né, essa questão da prosperidade, ele diz o seguinte, que a prosperidade é um programa que a gente baixa na nossa memória. É um programa que a gente baixa na nossa vida. É um download que a gente faz. Ou a gente está conectado a esse programa, ou a gente não está conectado a esse programa. E o que são as coisas que demonstram a prosperidade na vida da gente, né? A primeira coisa na nossa casa que demonstra a prosperidade é a mesa de jantar. A mesa de jantar, uma mesa de jantar arrumada, organizada, com a base sólida, né, com as cadeiras organizadas ali, ela ancora a prosperidade. Então, se no nosso mundo externo a gente tem visivelmente isso muito bem ancorado, não é que a mesa vai trazer a prosperidade para a gente, é que ela ancora o que a gente verdadeiramente tem dentro da gente. Então, algumas coisas que ancoram, né, e estão ali basicamente representando isso é muita verdade pra gente. Então, ele fala, né, que é pra gente colocar uma planta bonita em cima da mesa. Ele fala que é pra gente colocar umas cores bonitas, fortes em cima da mesa. E tudo isso vai ancorando essa energia de prosperidade, né? Bom, ele traz muita coisa em relação à água. E aí eu queria trazer para vocês, que é muito legal também de saber. Muita gente me pergunta assim, e a água, como é que funciona essa coisa? Porque eu tenho uma piscina aqui atrás de casa e tal. Bom, a água, eles dizem que a água na frente da nossa casa, ela traz muita abundância, muita prosperidade. Por isso que vocês veem, né, que em muitos restaurantes chineses tem um aquário na frente. E se vocês pararem para observar os peixes, qual é a cor dos peixes que tem lá? Laranja, vermelho, amarelo, dourado, sempre cores assim muito fortes, muito intensas de peixes, que eles ancoram a prosperidade. E a água no fundo da nossa casa é onde leva tudo embora, onde leva tudo embora. Então, eles preferem que a piscina, por exemplo, ela seja na frente da nossa casa. O que tem na frente da nossa casa? Né? Como é que é essa porta de entrada na nossa casa? Tudo isso vai ancorando ali o que a gente vive no nosso mundo interno também. Então, por exemplo, tá? Uma vez eu recebi uma paciente que ela falou assim para mim, Nanda, olha, eu já acordo cansada, eu passo a maior parte do dia cansada, pensando nos problemas, pensando nas coisas. E aí, na conversa com ela, me startou assim,
perguntar sobre o ambiente dela. Eu fiz como é que é lá teu ambiente que você mora e tal. Não tô morando com a minha mãe agora e tal. E como é que é teu quarto? Ah, então, no meu quarto tem aqui a cama de casal, do lado tem uma caixa onde eu coloco alguns documentos e nessa caixa onde eu coloco esses documentos, fica do meu ladinho, né, da cama, eu tô usando para colocar o abajur. Aí eu falei, e esses documentos são documentos que você usa todos os dias? São coisas que você deixa ali para poder ver depois? Como é que é? Não, é trabalho. Eu falei, então peraí. Você acorda com o trabalho do lado da sua cama, você dorme com o trabalho do lado da sua cama, e aí? Como é que funciona isso? Você está trabalhando 24 horas o tempo inteiro? Aí ela fez, ai meu Deus, será que é por isso então que eu tenho sonhado também com muita coisa? Eu falei, pera, vamos tirar essa caixa dali, vamos modificar o lugar dessa caixa, vamos colocar essa caixa em outro canto. Tira essa caixa desse quarto. Não, não tem como, porque a minha mudança está toda no meu quarto. Gente, quando ela falou isso, eu falei, peraí, por isso que tu tá com essa loucura na tua cabeça. Imagina tudo no seu quarto. Imagina como é que tá a tua mente. Tá tudo na tua mente também, criatura. Vamos começar a se reorganizar aí. Por quê? Porque uma boa organização vai refletir também no meu mundo interno. Começo a dar um lugar para cada coisa, eu começo lá na minha cabeça a distribuir em caixinhas, em pastinhas também todos aqueles conflitos que estão lá. Então é importante que a gente faça isso sim, né? Ela falou, e também, olha, eu estou tentando consertar porque tem rachadura na minha parede e aí tá entrando água da chuva. Gente, olhe como são as coisas. Eu fiz, e você não pode deixar essa rachadura lá, porque essa rachadura entrando água significa que tá minando algo valioso dali. Então, minando também a sua energia de concentração, de prestar atenção nas coisas, né? E faz a gente perder, minar mesmo aquela energia ali. Então, não é legal. Como chamar? Infiltração, perda, muita perda. Então a gente precisa reorganizar. Assim como nós perdemos também muita energia, né, com algumas coisas, de tipo assim, eu tô aqui, mas tô concentrada em outra coisa. Tô aqui fazendo a live para vocês, mas tô concentrada em outra coisa. Pô, eu não tô concentrada 100% aqui, eu não tô conseguindo fixar aqui, eu tô perdendo, né? A minha mente está em outro lugar, eu tô perdendo essa energia aqui também. Então é importante que a gente observe isso. O quarto de Carolina tá com uma rachadura também, que tem tempo que eu tô ligando para a construtora vir organizar e nada até agora. Eu olho para aquilo e me dá uma agonia que vocês não têm ideia, ainda mais depois que a gente tem toda essa informação. Aí é que a gente entra mesmo no, meu Deus, preciso ajeitar, porque alguma coisa também tá indo embora, né? Não é só aquilo ali que tá aberto, alguma coisa que tá indo embora. E aí tem uma coisa muito interessante que leva muita coisa embora, que é o nosso banheiro. O nosso banheiro, ele leva as coisas embora, né? Ele é um lugar que, aquela descarga que a gente dá, ela leva aquela água embora, então ela leva muita coisa embora também. Então imagine vocês, quando é que a minha casa também pode dizer que eu estou perdendo essa energia? Quando ela tá com essa rachadura, com essa infiltração, com essas coisas todas. Quando eu deixo o banheiro de aberta, o vaso aberto, quando a minha cama está direcionada para a porta do banheiro e eu durmo com os pés virados para o banheiro, também é levado dali a minha energia. Geralmente essas pessoas que dormem nessa posição, elas acordam cansadas, moídas, acabadas, que vai tudo ali embora. E aí a minha professora, minha maravilhosa professora, dizia assim, gente, quer fazer o banheiro guardar um pouco mais de energia, porque ele vai embora, mas quer fazer ele guardar um pouco mais de energia? Enfeita o banheiro inteiro. Boas toalhas, bons tapetes, plantas no banheiro, um sabonete cheiroso, uma coisa que vai agradar a gente, né? Que esteja ali dentro do banheiro. E aí
Para e olha também para o teu guarda-roupa. Olha para os teus armários e vê aquele montante de coisa, aquele tantão de coisa. O que significa tudo aquilo? Aquele tanto de coisa amontoada. Ansiedade demais. Que a gente sai, compra, 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 guarda, 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 não pratica o princípio do vácuo, que eu falei lá para vocês, fica tudo acumulado ali e é como na nossa mente, fica tudo acumulado também. E aí a gente não tem o espaço para que a gente possa digerir certos assuntos, para que a gente possa conversar, para que a gente possa entender, para que a gente possa armazenar novos assuntos e a gente entra numa ansiedade muito grande. Então, o que está ancorado ali, né? O que está ancorado naquelas coisas todas que a gente tem e que a gente não consegue se desfazer? Ansiedade também. Isso é importante a gente observar. Muita ansiedade, muita, muita mesmo. E aí, quando a gente pensa que a gente pode reorganizar isso, a gente precisa começar a reorganizar por partes, para que a gente também não crie uma ansiedade ainda maior de tirar tudo do lugar, largar lá em cima da cama e não dá a hora certa, tá na hora de dormir já, a cama tá amontoada de coisa, a gente tem que pegar aquilo tudo da cama e tacar lá debaixo do armário, debaixo da cama ou em qualquer outro lugar, porque isso vai trazer uma nova bagunça. E querendo ou não, isso representa que a nossa vida está em bagunça o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Entendem isso? E tem uns ancoramentos maravilhosos que a mente da gente faz, a mente da gente é fantástica, a mente da gente faz, ela faz umas leituras muito rápidas dessas coisas do ancoramento, do carinho, do capricho. E não é que por exemplo, uma cozinha que tem uma fruteira cheia de frutas maravilhosas lá em cima, não é que aquilo ali vai dizer, agora você vai ficar próspera e abundante. Não é isso. É que aquela fruteira diz para o meu cérebro que ela está cheia. E a leitura que meu cérebro faz é de abundância e prosperidade. Então, o que a gente quer ancorar na nossa vida, na nossa casa, para a nossa mente, a gente também pode trabalhar em cima disso. Então, são várias coisinhas que o Feng Shui traz, né? Dessa harmonia, dessa reorganização do nosso lar, que a gente pode começar a perceber onde os nossos conflitos podem estar ancorados. Vou contar um segredo para vocês. Agora é segredo de verdade, viu? A gente tinha aqui em casa um quadro Não vou falar onde é o quadro, porque alguma pessoa pode assistir depois. E a gente tinha um quadro aqui em casa. E esse quadro, ele tinha umas cabeças flutuando, ele tinha uns olhos grandes, umas cabeças assim, em vários lugares. Era um quadro lindíssimo, lindíssimo. Só que era um quadro que ele ancorava, né, que ele atrelava o elemento que a gente chama o elemento ar, né? Para os chineses, o elemento ar ancora na vida da gente aquele pensamento flutuante, a gente no mundo lua, a gente não consegue se concentrar para fazer alguma coisa concreta, coerente. E a gente passava todos os dias por esse quadro, a gente passava todos os dias por esse quadro. E aí eu falei, depois que eu comecei a ter aula, né, do Feng Shui, que eu percebi que é preciso que a gente tome cuidado com as obras de artes que a gente coloca na nossa casa. E foi que o artista ancorou quando ele estava pintando aquilo ali, né? Eu comecei a perceber isso, eu olhava pro quadro, ficava assim, meio torto, olhando para ele e falava, minha Nossa Senhora, eu preciso tirar esse quadro daí, daqui a pouco eu vou tirar esse quadro daí. E eu tinha certeza que ele ancorava aqui pra gente uma certa avoação, né? A gente vivia naquela loucura, naquela correria, naquela agonia, e o quadro lá. Aí eu falei, não, peraí, vou fazer um teste. Vou fazer um teste, não vou falar, eu vou fazer um teste. Tirei o quadro, guardei o quadro e coloquei no lugar desse quadro plantas. Por que eu fiz isso? Porque nesse lugar onde ficava o quadro, lá em cima é o tanque da minha casa. É o tanque. E aí esse tanque que tem a água, era embaixo, né, da escada, água representando a escada, ele significa uma cachoeira.
E quando a gente coloca plantas, as raízes da planta, elas seguram essa água. Então, para quem também tem água atrás de casa, que significa a coisa ir embora, pode segurar essa água plantando árvores, colocando plantas que ancoram essa raiz, ela fixa ali, ela segura ali a água. E aí eu coloquei e vocês não têm ideia do que mudou. Gente, é uma coisa assim fantástica. Diego, meu marido, homens, normalmente eles estão no elemento ar, que é esse elemento de sonhador, de eu quero projetar alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, fica ali no sonho e não vai lá, né? A mulher, ela tende a ir mais lá. Depois que eu tirei esse quadro, a gente conseguiu sentar todo mundo, tomar café, ficar ali naquele ambiente, todo mundo concentrado, todo mundo... Mas eu não percebi isso logo de início. Eu fui fazendo essas anotações, essas pequenas coisinhas bem depois, né? Depois que eu tirei isso. E as plantas nesse lugar que eu coloquei lá da água, elas floresceram de um jeito que vocês não fazem ideia. Então, a gente foi completamente influenciado por esse novo ambiente, porque aquele quadro ancorava o elemento ar na gente. Quando a gente remove, a gente passa a ancorar mais a terra. A gente fica mais fixo na terra das... Então, para o Feng Shui, isso e é uma arte milenar, isso é muito verdade, isso é muito preciso. Assim como os espelhos. Gente, eu tinha aqui em casa o espelho da sala, do lavabo, ele estava assim para a parede do nada, né? Do nada. Quem aqui sugere o que o espelho represente? Quem aqui tem essa ideia? Alguém já sabe o que é que o espelho ele traz pra gente? O que é que o espelho diz dentro do Feng Shui? O que é que ele ancora? Alguém responde aí, eu vou contar essa história e alguém responde aí. Então, ele olhava para a parede de fora, né? Ele estava ali duplicando, visualizando aquela parede da sala. Quando eu tive aula, que eu falei, meu Deus do céu, peraí que eu posso usar esse espelho de uma outra forma. Ninguém falou, eu vou falar. Já falei até. O espelho, ele duplica algo. Então, se, por exemplo, usa a inteligência, eu quero duplicar o conforto, eu quero duplicar a prosperidade, eu quero duplicar a abundância, eu coloco um espelho que vai estar refletindo a minha mesa de jantar, bem bonita ali, e ele vai estar duplicando aquilo. O que eu fiz quando eu percebi isso? Saí duplicando um bocado de coisa boa. Peguei o espelho, coloquei o espelho do lavabo, coloquei uma planta, que significa a planta da abundância, em frente a ele. E começou a duplicar ali. É isso que vai me deixar abundante, minha gente? Claro que não. Isso vai fazer com que a minha visão ancore aquilo ali. E se eu estou imersa num ambiente que visivelmente eu estou ancorando a prosperidade e a abundância o tempo inteiro, o que é que essa casa diz sobre mim? O que é que isso diz sobre mim? Que eu estou nessa energia. O que é que isso diz sobre a minha mente? Que a minha mente está trabalhando a favor da abundância. E não é só abundância financeira, tá, gente? É abundância em todos os sentidos. É saúde, amor, a energia de acalento das pessoas, bons relacionamentos, isso, harmonia, essa coisa harmoniosa. Quando o Feng Shui, ele me trouxe, né? Ele me traz muito esse olhar crítico. Então, no quarto do casal, por exemplo, se eu tenho lá no quarto do casal fotos de minha filha pequena, o que é que eu e meu marido, a gente está transparecendo para aquele ambiente, né? Aquele ambiente que é nosso, aquele ambiente que é um ambiente do relacionamento de casal, da vida sexual do casal. Eu estou dizendo, na verdade, dentro de mim, quando eu tenho coisas da minha criança ali, dentro de mim está dizendo, você é apenas uma mãe, você é apenas um pai. E pai e mãe namoram? Não. Então, o que acontece com a gente naquele ambiente de casal, que é do quarto do casal, com essas fotos, com as coisinhas da criança, remete a gente, ancora a gente
um posicionamento que naquele ambiente não deve ser o nosso. Então, precisa ter no quarto do casal ambientes pares, né? Aqui a gente tem o nome, a letrinha do nome da gente, a gente tem muitas coisinhas pares, vasinhos pares, bonequinho e bonequinha, sempre coisas pares, fotos do casal, fotos de lugares que o casal foi e tal, a cortina limpa, uma cortina bonita, uma cortina visivelmente bem passadinha, toda bonitinha, ancora a sensualidade. Então, eu tô aqui num quarto, né? Ó, eu sou solteira e eu quero muito arranjar um namorado. E aí, me descreve seu quarto. Meu quarto tem uma janela, a minha cama, ela é de solteira, o meu guarda-roupa, ele é rosa, a porta dele é rosa, e atrás, aqui na minha parede de trás da minha cama, é rosa também. Aí eu olhei e falei, bom, que não namoram. E o que você está ancorando dentro do seu quarto é, estou solteira, numa cama de solteira, vou viver solteira. E essa corzinha rosa aqui remete à minha infantilidade, né? Então, vamos mudar essa cor, né? Vamos trazer uma cor mais vibrante, um bordô, né? Uma coisa que traga, que ancore também o masculino na sua vida, o masculino dentro do seu ambiente. Às vezes a gente internamente não quer se relacionar, a gente tá ali, ó, não quer se relacionar, e a gente espelha isso no nosso mundo externo. Como? Com essas pequenas coisas, até a nossa vestimenta, ela é infantilizada. Entendem isso? Dá pra entender? Então, essa moça, né, é a história de uma moça, de uma cliente. Ela falou, eu quero muito um relacionamento de casal, quero muito um relacionamento de casal. E aí, quando a gente vai e ela começa a me descrever o quarto dela, a forma que ela dorme, as coisas que... Falei, não, peraí, vamos começar a ancorar isso no seu ambiente, para que seu ambiente também traga isso na sua mente. Comece a colocar mais um prato na mesa na hora que você for tomar café. Arrume a mesa do café e coloque mais um prato na mesa. Comece a ancorar ali mais uma pessoa, já que você quer se relacionar. Comece a trazer alguns tons azuis. Comece a trazer um girassol para dentro da sua casa. Vai trazer um homem? Não é assim, minha gente, mas vai ancorar na mente dela, na cabeça dela, e ela vai passar a vivenciar aquilo que ela coloca no ambiente dela. Ela vai começar a estar fora. Não, peraí, meu ambiente está espelhando isso em mim. E eu também, o que é que eu também espelho no meu ambiente, né? Então, são âncoras, são coisinhas bem chaves para que a gente possa visualizar aí. Uma criança, por exemplo, né? Um quarto de criança. Eu estou trazendo pinceladas para vocês, né? Óbvio, porque numa live a gente não consegue trazer tudo que o Feng Shui traz, que foram meses de estudo. Mas eu tô trazendo algumas coisinhas que aí vocês conseguem identificar até em qual é o momento que vocês estão. Moça mesmo, eu pedi para ela, eu falei, coloca uma cortina na sua janela, porque a cortina, ela traz essa coisa da sensualidade, né? A cortina, ela envolve, ela é envolvente, a dança dela é bonita. É bem legal, então ancora a sensualidade dentro de você. Então, às vezes, a gente não está naquele nosso feminino, naquela coisa, né? E aí a gente passa a ancorar mais esse feminino na gente. E tem umas plantas também que fazem isso. O hibiscus faz a gente sentir o feminino. Ao contrário do cacto. Esses dias minha mãe me mostrou um cacto, eu estava entrando na live, ela fez, olha aqui o que eu comprei. Cacto cheio de espinho. Eu falei, minha Nossa Senhora, quem é que você quer afastar? Porque um cacto que ela considera, e é muito bonito, mas ela considera lindo, e o bicho cheio de espinho, e ela com aquilo ali na porta de casa, ela na verdade não quer que ninguém entre, né? Ela quer afastar. Então, as plantas também dizem muito sobre o que a gente está ancorando. E aí eu pedi para essa moça, né, que eu falei das cortinas, colocar também o girassol
na porta da casa, porque o girassol ancora o masculino, ancora o pai, o masculino ali na casa. E quando a gente passa a visualizar aquilo, a gente começa a sentir a força. Nosso cérebro lê e o nosso cérebro começa a se vincular com essa força. E aí o que é que acontece? Começam a surgir ali os relacionamentos, começa a despertar essa energia e começa a surgir na gente essa coisa dos relacionamentos. Sim, eu ia falar para vocês do quarto infantil. Essa história quem contou foi a minha professora, né, a Maraísa, e muito interessante que ela falou assim, a cliente chegou até mim, gente, e falou assim, meu filho, ele não tá muito legal, ele tá triste, e aí ele me disse que ele queria pintar o quarto dele de preto, olha, ele tá entrando na adolescência, aquela coisa, e aí eu queria que você fosse lá, que você visse o quarto e tudo. E ela disse que quando chegou na casa dessa pessoa, que ela foi lá, não olhou, ela viu um quadro, né, atrás da cama dele, um quadro que tinha uns cavalos e era como se fosse uma guerra mesmo. E aí ela falou, e esse quadro aí, ele tá fazendo o quê? Todo mundo assim apontando uma espada um pro outro, né? Aí ela falou, não, foi uma artista famosa da minha cidade que trouxe pra cá, e aí eu resolvi deixar esse quadro aí porque é muito bonito, e meu filho gostou também e tal. Tá, tudo bem. Mas ele, naquele momento, será que ele precisava da agressividade daquele quadro dentro do quarto dele? E ele disse a ela que estava se sentindo só. E quando a gente olha, uma criança era 11 anos, dormia numa cama de casal. É óbvio que ele vai se sentir só, né? Então, dentro dele, uma cama daquele tamanho e ele sozinho, ele está se sentindo só. A diferença daquela moça que eu estava contando, que precisava, na verdade, dormir numa cama de casal para atrair um marido, ancorar esse marido, o relacionamento. Mas uma criança não, uma criança ela tem que dormir numa cama de solteiro. Uma criança ela tem que ter coisas no ambiente dela que dizem respeito à infantilidade, né? Um quadro de cavalos apontando uma flecha um para o outro. Sabe aqueles cavalheiros que ficam sentados apontando uma flecha? Ele ancora uma agressividade. Então, para uma criança que quer pintar o quarto de preto, ela diz, não quero me relacionar com ninguém. A cor preta é assim, ela não quero me relacionar com ninguém. Podem perceber que quando vocês estão mais introspectivos, vocês passam a usar o preto. Não é só para deixar vocês magrinhas, é também para demonstrar que vocês não querem se relacionar muito bem ali, naqueles relacionamentos. Não, eu estou mais na minha, estou mais introspectiva. E tudo bem, é um período. Muitas vezes a gente ancora o que a gente precisa naquele momento. Se eu tô mais tristinha, se eu não quero me relacionar com ninguém nesse momento, eu vou fazer o quê? Viver aquilo ali, deixar aquilo tudo ancorado mesmo, porque é o que tá dentro de mim, é o que tá dentro da minha essência, é o que eu tô colocando para fora, e aí eu vou, que eu passar por aquilo ali, eu posso até modificar, vou contar uma história minha para vocês, que eu até fiz um bingo atendendo uma paciente. Quando eu fui morar com o Diego, quando a gente foi morar, né, juntos, eu comprava as coisinhas da cozinha todas lilás. Lilás. E aí a avó dele, maravilhosa nessa época, ela sentou do meu lado e falou assim, Nanda, que tanto de coisa lilás é essa que você compra? Essa cozinha vai ficar muito fúnebre. Desse jeito, essas palavras. Essa cozinha vai ficar muito fúnebre. Eu falei, não, vó, vai ficar linda. Eu vou botar uma lixeira lilás, não sei o quê. Realmente ficou muito bonito, né? Eu lá ancorei meu lilás e ficou tudo bonito e tá tudo certo. Até as tampas dos vasos eram lilás, tudo era lilás. Como é que chama as vasilhas Tupperware? Tudo lilás. Até o rodo. O rodo era lilás também, minha gente. E aí, depois de um tempo, e depois que eu estava estudando Feng Shui também, eu comecei a perceber. E na verdade foi assim, foi um movimento muito natural. As coisas, logo quando a gente foi morar junto, as coisas eram lilás. E quando a gente se mudou dessa primeira casa e veio para a segunda casa, eu comecei a trazer alguns objetos vermelhos.
eu comecei a comprar talher vermelho, meus vasos começaram a mudar para tampas vermelhas, as vasilhas eu comecei a comprar com a tampa branca ou com a tampa vermelha. E tá, passou. Aí eu tive aula de Feng Shui. E aí a professora traz pra gente o quê? Não, porque a cor lilás é o ancoramento de um luto, né? Aí eu lembrei da avó de Diego me dizendo que eu ia deixar a cozinha fúnebre. E quando eu fui fazer o link, minha gente, tinha pouco tempo que meu pai tinha falecido. Então, olhe, sem a gente perceber os nossos conflitos internos sendo demonstrados na nossa casa, com pequenas coisas. Aí é que eu vim me tocar. Caramba, velho! E por que então depois eu comecei a mudar, né, tudo para o vermelho? Porque quando eu comecei a entrar nesse caminho do autoconhecimento, de trabalhar as minhas dores, de trabalhar essas angústias, aquele lilás, ele não precisou estar mais ali, dando significado, porque o mundo interno, ele foi se modificando. Então, para mim, foi muito natural. Eu comecei a trazer as coisas vermelhas. E o vermelho, né? Eu contei para vocês que eu não estou de vermelho à toa. O vermelho, ele ancora essa prosperidade, essa abundância. Ele ancora a harmonia. Ele ancora todo esse download de prosperidade que a gente tem. Então, o ancoramento das coisas que estão fora da nossa casa projeta esse meio interno também. E é óbvio que algumas coisas que estão lá no nosso mundo externo, na nossa casa externa, também vão começar a despertar algum desconforto dentro da gente, né? Então é para dizer para o adolescente não pintar o quarto de preto? Claro que não. Deixa ele pintar, porque talvez seja aquele momento dele de recolhimento e é aquele momento que ele precisa vivenciar e é aquilo que ele precisa passar. E depois, quando isso for transformado nisso, e é claro que com muita supervisão, né? A gente vai olhando, a gente vai cuidando, a gente cuida daquilo, ele vai demonstrando um novo posicionamento. Assim como essa moça que ancorava o rosinha, ou seja, a infantilidade dela, do mundo interno dela, dentro do dela, e não dava espaço para um relacionamento de casal maduro e seguro, ela automaticamente foi começando a modificar. Então, hoje, tem muitas coisas, hoje ela está casada, ela já vai ter filho até agora, está grávida. Então, ela começou a ancorar esse masculino, inclusive dentro dela, né? E voltando lá para a história do cacto, perceba, quando a mulher ela não quer se relacionar, ela também tem alguns cactos ali que diz, né? Não, peraí, fica aí, que aqui vai ser eu comigo mesma. E aí talvez nesse momento ela precise trabalhar o feminino dela. E como é que a gente trabalha o feminino? Trabalhando com as flores, né? Quando a gente planta, faz alguma plantação, que essa planta dá flor, e a gente passa a reproduzir isso, o que é que significa? A gente está ancorando ali o nosso feminino dentro da nossa casa, né? O hibiscus é uma planta maravilhosa para ancorar esse feminino também, né? A planta que eu coloquei duplicada lá no meu espelho do lavabo, o nome dela é... Como é que é o nome dela? Dinheiro em penca. O nome da planta é dinheiro em penca. Então, minha gente, não tem como ela não ancorar outra coisa, não é verdade? Bom, eu vou abrir o espaço para que vocês possam me perguntar algumas coisas. Me perguntem, por favor, para que a gente possa trazer mais dinâmico, deixar nosso assunto mais dinâmico. Vamos ver aqui. Dorothy não conseguiu participar, o celular dela tá com defeito. Mas ela escreveu aqui pra gente. Nossa casa é como se fosse a nossa mente. Exatamente, exatamente. Lembram daquela moça que eu comecei a contar a história pra vocês, que ela me trouxe, que ela dormia e acordava com o problema, que do lado da cama dela, ela estava com aquela caixa cheia de documentos, e quando ela começou a me contar, ela me disse que ela tinha se mudado e a mudança dela inteira estava no quarto. A primeira coisa que eu falei para ela foi, tudo bem, comece a realizar isso da forma que você puder, mas tire essa caixa
de documento e de trabalho do lado que você dorme. Dê um novo significado a essa caixa. Leve essa caixa para um outro lugar, porque ela está ancorando ali ansiedade, preocupação. Assim como quando a gente olha para aquele tanto de sapato, aquele tanto de roupa que a gente tem, a gente está mostrando o quanto nós somos ansiosos, o quanto nós estamos ancorando a ansiedade, o quanto nós, sei lá, fomos lá buscando, compramos aquilo tudo, colocamos ali e agora a gente ancora aquilo ali. Então, quando ela tirou, ela veio toda feliz na outra sessão e ela falou, Nanda, você não sabe, eu tirei a caixa, coloquei no pé da cama e coloquei o ventilador. E aí fez uma nova função. E aí realmente melhorou bastante, parece que deu uma clareada na minha visão, eu me senti até mais leve. Eu falei, mas é justamente isso. É justamente isso aí, concordo 100%. Não sei o que acontece, mas sempre deixo o lado do guarda-roupa do meu esposo mais arrumado que o meu lado. Não sei o que acontece. O lado do guarda-roupa do teu esposo é mais arrumado do que o teu lado. Interessante isso, né? Muito interessante. Vocês têm o mesmo, vocês dividem o mesmo guarda-roupa, Sheila? Vocês dividem o mesmo guarda-roupa, é o mesmo armário, Sheila? O seu fica mais bagunçado do que o dele? Provavelmente isso me mostra uma coisa, mas eu quero ter certeza. Vocês têm o... Responde pra mim aqui, por favor, se você estiver me ouvindo ainda. Vocês dividem o mesmo guarda-roupa, é isso? Você tá tentando arrumar a vida dele, né? E a sua continua uma bagunça. Você se concentra na vida dele, e a sua continua uma bagunça. Então, para de olhar um pouquinho para o outro, porque na verdade você precisa se restabelecer, se reestruturar, para depois daí ele se reestruturar também. Entende? Quando ele vê que o seu tá arrumado, o dele passa a se arrumar automaticamente, porque ele passa a arrumar também o dele. Ele passa, se ele não consegue arrumar, ele passa a não gostar da bagunça. E ele começa a dizer, isso aqui tá bagunçado, né? Porque, na verdade, você se importa mais com a vida dele, com o que está acontecendo com ele, com as coisas dele, com a arrumação dele, do que com a sua própria. Na verdade, a gente tem que fazer o movimento contrário. A gente precisa se preocupar com a gente primeiro, organizar a nossa parte para mostrar um exemplo para o outro, né? E quando a gente muda a gente, o nosso ao redor também começa a modificar. É a mesma coisa quando a gente chega em casa e vê aquela bagunça. Quando eu vejo aquela bagunça, como o meu mundo interno ele está muito organizado, quando eu vejo aquela bagunça, ai meu Deus, eu entro em colapso. Não, peraí, preciso arrumar isso aqui. Mas, quando o meu mundo interno ele está bagunçado e lá fora tá aquela bagunça, eu nem consigo identificar que tá bagunçado. Eu nem consigo ver que tá bagunçado. Por quê? Porque conversam. O meu mundo interno com o meu mundo externo conversa. Tem ali uma conversa muito amigável, inclusive. Eu achava que era bom ter cactos em casa. Depende, Vlad, é isso que eu tô falando. Tudo depende, tá? Se você põe um cactus na porta da tua casa, você está dizendo, não quero me relacionar. Se você é aquela pessoa que todo final de semana abre as portas da tua casa, tem muita gente ali e você tá um pouco cansada disso, vai lá e põe um cactus. Que vai, ó, dar uma segurada naquilo ali. Vai dizer, ó, gente, peraí, por esse momento eu não quero me relacionar. Agora, quando não é legal, de fato, ter cactus na frente da nossa empresa, né? Na porta da nossa empresa. Não é legal ter um cactus, porque eu vou estar impedindo o cliente de entrar, né? Eu vou ter um cactus, uma espada de São Jorge, né? E a outra chama lança de... Não sei se é lança de Ogum, gente. É lança de... De quem, meu Deus? Acho que é de Ogum. Tem uma diferença entre elas. A espada de São Jorge, mais pontuda. A lança de Ogum, ela é mais abaulada. O Feng Shui, né, diz que a lança de Ogum remete à proteção, né? Remete à proteção, enfim, do que se acredita, né?
de energia mais densa e tal. E a espada de São Jorge, a lança de Ogum remete à proteção. E a espada de São Jorge, o nome já diz, espada, remete a conflito, a combate, né? Não é isso? Então, se, por exemplo, eu sou uma pessoa agressiva, já, nas minhas palavras. Eu sou uma pessoa que eu imponho muito o que eu penso, eu já sou agressiva, o meu mundo interno, ele tá ali, né, em conflito o tempo inteiro, e qualquer pessoa que venha, que me fale um A, eu... Se eu tenho na minha casa, no meu trabalho, nas minhas coisas, uma espada de São Jorge, eu estou ancorando ainda mais o que eu tenho dentro de mim, que é a agressividade. Né? Então, talvez para essas pessoas seja mais importante, mais interessante colocar planta mais sensível, uma violeta, uma planta que seja que traga mais sensibilidade, entende? Mas se eu sou uma pessoa que eu sou mais pacata, eu não consigo demonstrar os sentimentos, eu não consigo me impor, porque eu tenho medo do que a sociedade ache e pense, eu preciso colocar uma espada de São Jorge, não para conflituar, mas para ancorar em mim um certo posicionamento, uma certa luta pelo que eu penso, pelo que eu, né, tenho como ideal. Então depende muito do contexto, tá? É muito difícil a gente dizer assim, isso é isso, isso é aquilo. O que a gente tem ideia, o que a gente sabe, é que na nossa casa estão ancorados todos os nossos conflitos, todas as nossas causas, né? Todos os nossos questionamentos aqui dentro. Cal, não é bom ter cactos? Eu te respondi? Te respondi? Por que a cor amarela é tão presente em minha casa? Que coisa maravilhosa, porque você é uma pessoa muito comunicativa. É verdade? O amarelo, ele é a cor da comunicação, ele é a cor da sabedoria. Maravilhoso, tem o amarelo. Se você for uma pessoa que já fala muito, fala pelos cotovelos, e você quer se calar um pouco, aí você tira um pouco desse amarelo. Mas se você é uma pessoa que precisa se comunicar, você trabalha com a comunicação, e isso é forte em você, você ancora o amarelo. Entende? Se você precisa deixar isso mais forte em você, você ancora o amarelo. Tá? Que legal. Diz pra mim, Sheila, se isso faz sentido. Eu estava pensando agora na simbologia do vermelho. Quando nos mudamos para a casa nova, minha mãe quis muito uma pia da bancada vermelha e fez total sentido com a sua explicação. Ju, minha filha, a pia da bancada que você está falando é da cozinha? Deixa eu contar um segredo para vocês. A cozinha é o lugar de mais prosperidade da nossa casa. Sabe essa ideia da ilha? Da ilha? Tem todo sentido. Os chineses, eles dizem que o fogo, ele acende a chama, né? Ele acende a abundância, ele acende a prosperidade. Ele tem que ficar no meio da cozinha. Por isso que começou essa febre de cozinha de ilha, gente. E começou sem querer. E a ideia é que a gente fique de costa para a parede, de frente para a porta da cozinha, que isso ancora ainda mais. E outra, a pia, ela não pode estar perto do fogão. Porque se ela está perto do fogão, a água acaba o fogo, né? Então, eles pedem para que se ele esteja muito perto, para curar aquele ambiente também seja usado um cristalzinho. Deixa eu ver se o meu tá. Eu vou mostrar para vocês até o cristalzinho aqui. O meu tá aqui. Peraí que daqui a pouco eu pego para vocês. Mas muito legal, tem muito sentido. Tem uma outra cliente, que ela falou assim, ai, Nanda, não sei, porque depois que eu me mudei, eu fui para um condomínio que, sabe assim, tem aquela sala, aquele hall do prédio, era muito gostoso, tinha aquela mesinha de centro de espelho, aqueles lustres maravilhosos. E ela morava antes num lugar que não tinha, né? Era mais simples. E aí, quando ela chegou, ela falou, ai, meu Deus, aquilo ali, eu tenho medo das pessoas achar que eu fiquei bostética. Que eu fiquei metida. Eu falei, deixa eu falar uma coisa pra você. Ancora isso em você com outro significado. Ancora isso em você como uma forma de prosperar, de ver o belo, né? E não de achar que aquilo ali tá te remetendo
a uma personalidade que nem é sua. Então, quando eu olho o meu vizinho aqui, que eu vejo as plantas dele floridas, aquela graminha dele verdinha, eu olho, olha o meu vizinho, gente, olha o meu vizinho como é que ele tá. Próspero, abundante. E vizinho próspero e abundante, um hall de um prédio próspero, bonito, belo e abundante, o que que quer dizer em mim? O que que quer ancorar na minha visão? O que que ancora dentro de mim? Então, se eu estou dentro de mim, sem baixar aquele download, e eu passo a morar num lugar, né, que me remete isso, automaticamente eu baixo esse download. Se eu não quero, se eu não estou nessa sintonia, rapidinho eu saio dali. Porque dentro de mim não condiz com esse externo que está acontecendo. E aí não casa, não cola, eu saio. Se eu pudesse, colocaria a cor amarela em todo canto. Gente, passou uma hora. Fala aí pra mim, Ju, tu que entrou aí agora. Tem uma hora que eu tô aqui falando? Tem uma hora que eu tô falando, minha gente? Fala a verdade aí. E ninguém me avisou? Passou. Igual da semana passada. Vocês estão demais. Vocês estão demais. Tô besta, eu também. Oh, fiquei chateada aqui agora, que tinha mais umas perguntas lá embaixo para eu responder. Pergunta aí de novo, que eu tava lá dando risada, foi da moça do amarelo, que botou amarelo, foi em tudo. E aí eu perguntei para ela se ela era bem comunicativa. E não vi mais as perguntas de vocês. Que banana! Me perguntem aí, por favor. Messia, você viu que Dorothy não conseguiu participar da nossa live? Ela tem que comprar um celular novo para ela estar aqui. E ela tá aqui falando comigo, viu? Tá no WhatsApp falando e eu tô aqui falando com vocês. Sheila, olha aqui, a Sheila entrou. Sheila, é isso mesmo, Sheila? Tu quer botar amarelo em tudo porque tu é uma matraca solta, Sheila? Me conta. Por favor, quem me perguntou alguma coisa que tá lá na outra live que eu acabei, que acabou o tempo, ninguém me falou nada, nem esse Instagram me fala, me pergunta de novo, por favor. Messia, Nanda, você faz o baguá? Eu não faço o baguá, mas eu indico onde comprar o baguá, tá? O baguá, que bom que você perguntou. Você entende disso então, né, Messia? O baguá é aquele símbolozinho do Feng Shui, é um objetozinho do Feng Shui que ele tem um espelho no meio e atrás dele tem todas as coisinhas, relacionamentos, união, prosperidade, é maravilhoso, saúde, relacionamentos, é maravilhoso. E a gente põe o baguá onde a gente quer curar algumas coisas e a gente também quer repelir algumas coisas. Por exemplo, para quem mora perto de hospital, para quem mora perto de delegacia, para quem mora numa rua que tem muitos mendigos, que é muito deserta, que remete a gente a uma insegurança, a gente põe um baguá na porta de casa. Por quê? Porque ali aquele espelhinho vai refletir o que está lá fora, vai deixar o que está lá fora. Aquele espelhinho do baguá. E ele vai ancorar na casa da gente todas aquelas coisas que tem atrás da casa da gente. Eu não faço, mas assim, onde vende, o Mundo Verde vende. O site que eu fiz o curso do Feng Shui também vende, que chama Cura para o Ambiente. É maravilhoso. Vende lá, é muito legal. E o cristalzinho também. O baguá também é muito legal para as pessoas que trabalham muito tempo no computador, gente. Para quem trabalha no computador, não quer ficar, né, com essa energia o tempo inteiro do eletrônico, colocar um baguá no computador virado para você é interessante, porque concentra em você a sua energia. O que você acha da vir azul para a área profissional? Deve ser a cor azul. Bom, depende, tudo depende. Mas olha só, o azul, ele não é uma cor ideal para área nenhuma, nem para pintar a casa da gente. Porque azul é a cor da água e ela traz muita instabilidade. Então, uma empresa que está pintada com a cor azul
provavelmente é uma empresa que tem muitos conflitos, tem muitos ganhos e tem muitas perdas de dinheiro e muitos conflitos, tá? Eu não sei qual é que é a intenção, Giovânia. É a Jo? Eu não sei qual é a tua intenção, mas o azul para a área profissional, ele não é legal. Tem muitas cores que ancoram a prosperidade, o bordô ancora a prosperidade. Tem tantas cores mais lindas, por que você quer colocar o azul assim? Eu amo o azul, mas realmente o azul é uma cor muito conflituosa. O bordô, o púrpura é uma cor maravilhosa para a prosperidade. O verde, o amarelo, vai depender de qual é a filosofia da tua empresa. Porque às vezes o que a empresa quer não é o que a gente está conectado a ela. Lembra? Eu já falei isso aqui para vocês. Então é importante verificar o que a tua empresa quer e verificar qual é a cor que está atrelado àquilo ali. Aí isso é legal para saber, para fazer. Em tudo, não tanto, mas gosto de uma boa conversa. Ai, Sheila, você gosta de conversa assim? Já entendi tudo. Mércia, sim, estudando. Ai, é lindo, Mércia, você vai amar. Márcia Dourado. Minha sala e a cozinha é toda bege e marrom. Ok, tá tudo certo. São cores ótimas, ancoram bem a questão da terra, né? É legal colocar uma coisinha vermelha na cozinha. É legal se você puder como chama? Um relógio de parede vermelho. É interessante, é interessante. O bege, quando vocês olham para o bege e o meu sofá é bege, tá, gente? Não é por isso, pelo amor de Deus. Mas quando vocês olham para o bege, remete a uma coisa mais suja, né? Era melhor que fosse o branco do que o bege. Mas tá ok, não tem problema nenhum. É uma cor neutra, traz neutralidade. E tá tudo certo. E aí o que a gente faz? Nos objetos de decoração, a gente capricha. Por exemplo, aqui na porta da minha casa, eu pus um objeto de decoração vermelho. Tá? Eu tenho vasos, eu já fui à China, lugar incrível, passei a lua de mel lá. E aí eu trouxe de lá vários vasos, aqueles vasos, que é um igual ao outro. E aí eu trouxe, é muito lindo aquilo ali de usar também. Eu tenho muita planta em casa, eu tenho muita planta, muita planta mesmo. E as plantas, elas são fantásticas porque elas ancoram a limpeza do ambiente. E vocês sabem que foi comprovado pela NASA, que a jiboia, a planta jiboia, é a planta mais resistente que existe, porque ela tanto vive em terra quanto ela vive em água. E por ela ser resistente, ela emana, né, uma certa resistência a qualquer tipo de energia mais deletéria. Então ela é uma planta excelente para a limpeza do ambiente, excelente para ancoramento da prosperidade, da abundância, porque ela é uma planta que ramifica. Tudo que ramifica, que dá ramos, faz o quê, minha gente? Vocês sabem já. Faz o quê? Pois é. Então ancora muita coisa boa. Aqui em casa eu tenho muita jiboia, que eu gosto bastante dela. Eu tenho aquela peperônia também, que ela é muito forte, né? Uma planta muito forte, bem legal. Vamos ver. Nanda, muito obrigada. De nada! Olha a Vládia, olha. Nude, mesma coisa, minha gente. Oi, Fred! O meu sofá também é bege. E meu caso de centro é que cor? Amarelo. Gente, que figura! Sheila, que tanto você quer falar, Sheila? Pode falar, Sheila, não tem problema nenhum, não. Vá, Sheila, vou contar pra você uma coisa. A minha cristaleira aqui da sala é amarela. E aí eu também tenho uma bandejinha assim do lado que é amarela, mas eu preciso trabalhar, né, a comunicação, senão eu não tô aqui falando com vocês. Mas eu percebi uma coisa muito interessante. Depois que eu tive Carolina, logo depois que eu tive ela, eu passei a usar mais preto. Eu passei um tempo, né? Não foi logo depois, não. Foi um tempinho depois que eu tive ela, eu passei a usar mais preto. E aí, engraçado, que quando eu comecei a ter aula do Feng Shui, que eu comecei a estudar, né, o Feng Shui nas empresas e tal, e trouxe essa questão das cores, eu comecei a perceber que aquele momento que eu estava usando preto, eu realmente não queria me relacionar com ninguém. Eu estava vivendo um processo interno muito meu. E aquele processo, eu ia para o trabalho de preto. Nessa época eu ainda
não atendia muito eficiente com as terapias, era mais com a odontologia. E eu ia de preto porque eu precisava me comunicar, mas na verdade dentro de mim eu queria ficar mais quietinha, né? Eu estava vivendo ali aquele conflito de, meu Deus do céu, que mudança radical na minha vida, o que é que está acontecendo? E eu estava ali emanando, colocando para fora o que estava acontecendo dentro de mim. Não quero me relacionar, quero que vocês me deixem um pouco quietinha no meu canto, do jeito que eu estou, porque eu preciso disso, entende? Voltando a falar em plantas, eu me lembrei de uma coisa muito especial, que eu amo plantas, né? E uma das que eu mais gosto é a rosa do deserto. Vocês conhecem a rosa do deserto? Na porta da minha casa eu botei um monte de rosa do deserto e eu tenho um vizinho maravilhoso aqui que ele ama também a rosa do deserto e ele cuida das minhas também. Então ele vem, ele faz a poda, que não sei fazer, ele faz a poda e aí ele me explica várias coisas e ele bota o fertilizante e tudo mais. E no Feng Shui eu aprendi com a minha professora maravilhosa que a rosa do deserto é uma planta incrível. Ela significa renascimento. Ela mora no deserto e chega um momento que ela não consegue beber a água, ela não consegue. Vocês veem que ela tem umas batatas grandes. Aquilo ali, ela pega a água daquele lugar, ela acumula aquela água, ela guarda aquela água nela e pronto, fica ali. E tem alguns momentos que essa água ela consome bastante e tem alguns períodos que ela não consegue encontrar um lugar que tenha água. Olhe que fascinante. O que ela faz? Ela morre. E aí ela se embola toda nela e ela vira aquela bola de galhos e ela começa a andar pelo deserto. Vocês já viram em alguns filmes aquela bola de galhos que ela começa a andar pelo deserto, andar. E aí quando ela encontra algum lugar, algum solo que tenha água, ela para e ela começa a ramificar e ela renasce. Gente, isso é incrível. Quando eu soube disso, então é uma planta que ela ancora o renascimento, né? Então lembra que eu falei que nesse momento que eu estava mais introspectiva, foi o momento que eu comecei a olhar mais, inclusive, para elas. É um momento de renascimento. Aquela Fernanda, que era a única, né, a adulta e a esposa, morreu e virou uma nova Fernanda, a mãe. E aí renasce isso aí. Gente, é incrível como o nosso redor fala muito sobre a gente. É incrível como a gente começa a ter um senso crítico, viu? Acho que é a Messia que está fazendo o curso do Feng Shui, ele serve justamente para isso, para deixar a gente com esse senso crítico muito maravilhoso. E aí é interessante que a gente começa a perceber, cheguei em casa, tá uma bagunça. Como foi meu dia no trabalho? Né? E aí eu começo a criar esse senso, não, peraí, então deixa eu organizar, porque senão aqui dentro de mim vai ficar mais conflituoso ainda. Entendem isso? Ela é linda e maravilhosa. Ela é maravilhosa mesmo. Nanda, como posso arrumar o local para trabalhar em casa? Escritório. Messia, primeiro é o seguinte, olha só. A nossa casa, ela tem uma energia de casa, tá? A nossa casa, ela convida a gente a estar ali mais à vontade, a estar mais despojado. Ela convida a gente para um lanchinho, toda hora a gente quer abrir a geladeira, ela convida a gente para um cafezinho, a gente vai ali, passa um café e vem tomar com um biscoitinho. E tem sim algumas casas que elas aceitam a energia do home office, tá? Mas aí o que a gente precisa verificar? A gente precisa verificar se a sua casa, ela condiz com a energia do home office. Senão ela não vai deixar você trabalhar. Isso é importante você saber. E aí, se ela tem essa energia do escritório, do você conseguir trabalhar em casa, você vai conseguir arrumar esse lugar muito tranquilamente, certo? Muito tranquilamente. Mas, em alguns casos, não, você não vai nem conseguir arrumar esse lugar. Então, é bom que você verifique dentro do Feng Shui se a sua casa ela tem um ambiente que te deixa trabalhar, porque às vezes ela não deixa. A casa da gente ela é incrível, ela é uma energia de casa. Amiga, tenho muita dificuldade de me
focar no home office. Exatamente, foi isso que eu acabei de falar. Por quê? Porque provavelmente neste lugar, nesta sua casa, você não consiga focar no home office. Porque a casa, ela tem energia de casa. Ela chama a gente o tempo inteiro para fazer coisas de casa. Coisas de casa. É incrível isso. Então, assim, tem gente que não vai conseguir trabalhar em casa. Tem gente que não vai conseguir arrumar um espaço ali porque não tem como. Não tem como. A casa vai chamar o tempo inteiro para fazer um lanchinho, para ver uma TV, para dormir. Gente, a gente fica com aquela preguiça, né? A gente quer dormir, a gente quer descansar, a gente quer entrar na nossa cama e... Mas é porque a energia da casa diz, não, vem cá. Certo? Gente, eu já vou, a gente já passou mais de 1 hora aqui conversando. Se deixar, eu fico até o outro dia. Obrigada, Nanda. Arrumei o espaço, mas tem dias que estou sem foco. Observe isso, observe qual é o seu intuito, observe qual é o interesse, observe no que é que você vai trabalhar. O home office, ele pode acontecer, mas a gente precisa ver se realmente a casa da gente, ela aceita esse tipo de trabalho, tá? Muitas vezes eu atendo aqui na minha casa, eu fiz um espaço aqui e atendo na minha casa, né? E algumas rodadas de constelação, na verdade todas, as rodadas de constelação eu fiz na minha casa. E eu tive algumas respostas na minha casa. Às vezes a minha casa falou assim, espera aí um pouquinho, deixa eu respirar, não tá muito legal. Outras vezes ela disse, não, venha, faça. E aí é para um outro assunto, em um outro momento eu converso sobre esse assunto com vocês, tá bom? Sheila, vou gravar, que você é a mulher do amarelo. Um beijo, minha gente. Um beijo pra vocês. Tudo de bom. A gente se vê. Eu não sou consultora de Feng Shui, pelo amor de Jesus Cristo. Mas eu fiz o curso do Feng Shui, né, empresarial, fiz o curso do Feng Shui residencial e trago muitos dos ensinamentos do Feng Shui, inclusive para as constelações. Então, eu sou dentista, psicoterapeuta, consteladora, faço um trabalho na internet com vocês sobre a constelação e trago muito do Feng Shui para associar isso como uma coisa neurológica mesmo, tá? Então, quem quiser conhecer mais do trabalho, que esteja aqui agora novo, né, na live que eu tô fazendo, tem lá no Insta, tem o Telegram lá, que tá bem legal, que a gente tá seguindo algumas coisas. E hoje eu trouxe essa energia da casa, porque na live da semana passada a gente entrou nesse assunto, não sei nem como foi que a gente entrou nesse assunto, nem me lembro mais, mas eu prometi que eu ia trazer ele para vocês. E aí tá eu aqui falando sobre Feng Shui, tá bom? Mas qualquer dúvida me escrevam, me perguntem, tô aqui à disposição de vocês, viu? Um beijo bem grandão. Tchau, tchau, minha gente.